Nós estamos aqui com a Titi Vidal, astróloga em São Paulo. A Titi é advogada, depois ela deu um chute na advocacia e fez algumas especializações em comunicação, depois fez mestrado em comunicação e ela atua em astrologia, não apenas atendendo, mas também trabalhando numa série de mídias. E a gente vai discutir aqui, para início de conversa, sobre a Covid. Titi, de onde é que veio esse seu interesse pela Covid? Fernando, eu comecei a pesquisar o que estava acontecendo. Eu tinha feito uma série de previsões, como todos nós, né, para esse 2020. Dentre as previsões que eu havia feito em 2019 para 2020, eu tinha previsto que a gente poderia ter algum tipo de epidemia, algum tipo de questão de saúde importante. Na minha cabeça, isso não seria uma pandemia, não seria algo que a gente viveria nessa proporção. Acho que ninguém imaginou isso, né? Eu fico às vezes pensando, né? Sei lá, que um continente ia ter guerra, um continente ia ter uma epidemia, no outro ia ter um monte de vulcão entrando em erupção, um monte de coisa assim, mas na verdade a gente acabou vivendo uma coisa muito maior. E por que eu já tinha apontado um pouco para essa questão de saúde? Porque esses ciclos que a gente está vivendo agora, eles repetem ciclos anteriores que trouxeram outras doenças importantes e outras epidemias, pandemias de muita importância, né? Como a gripe espanhola, que eu acho que é onde a gente consegue traçar alguns paralelos mais fortes, até pelo contexto, né? Porque a gente está falando de uma espécie de gripe, um vírus que tem alguns sintomas muito parecidos, e curiosamente até algumas questões políticas também muito parecidas da época da Sim. gripe espanhola com o momento atual. Então, assim, isso despertou muito meu interesse de entender mais sobre essas semelhanças Então vamos lembrar, astrologicamente. qual foi a marca astrológica da gripe espanhola? Júpiter-Plutão, conjuntos em Câncer, exatamente o signo oposto, né? Então a gente está no mesmo eixo, Câncer-Capricórnio. A gente tinha tido ali um pouco antes uma Saturno-Plutão, que a gente teve de novo agora, Sim, que foi o 14. marco da Primeira Guerra Mundial, né? E aí a gente teve logo na sequência, foi em 1915 a Saturno-Plutão, em 1918 mesmo a gente teve o Júpiter e o Plutão conjuntos em Câncer, e que a gente teve esse ano, né? E é curioso porque a gente teve o surgimento, né, o aviso, o anúncio aí da Covid-19 assim que o Júpiter, assim que o Saturno e o Plutão fizeram conjunção, mas a gente teve o espalhamento quando o Júpiter e Plutão fizeram conjunção. Foi o momento que isso se tornou realmente uma pandemia, algo que saiu ali da China, saiu dali de onde estava e foi realmente para o mundo. E O aí, auge no Brasil curiosamente, foi na segunda conjunção, né? exatamente isso que eu ia falar, né? Na segunda a gente teve isso, aí o ápice onde não tinha ainda chegado nesse pico máximo aí, né? Esperamos que seja o pico máximo lá dessa curva, foi justamente na segunda, no segundo encontro exato, né? Sim. E nós estamos no terceiro encontro agora, está muito próximo, nós estamos em novembro de 2020 e está sendo auge nos Estados Unidos agora, né? A gente está Pelo menos o número de nessa casos. segunda onda, né, que a gente já havia previsto, e muita gente fala, não, vai estar tranquilo quando chegar, e assim, eu só pensava, não, vai ter essa segunda onda quando estiver Júpiter e Plutão de novo. No Brasil, a gente não conseguiu sair praticamente da primeira, então eu não sei se dá para a gente falar que a gente está na segunda onda, né? Até parece, né? A gente ainda não tem como a gente saber que está começando a subir um pouco a média móvel no Brasil outra vez, mas nos Estados Unidos e na Europa a gente já está vendo um número de casos muito disparado. E é curioso, né? Porque na época da gripe espanhola a gente também teve ativação de Marte, ativações importantes de Marte, porque esse ano, né, Fernanda, a gente teve uma série de coincidências cósmicas que todo mundo decidiu se encontrar e todos os aspectos acontecerem no mesmo lugar, nas mesmas épocas. E quando Marte está envolvido, eu acho que isso também tem ali essa questão do disparo do Marte, essa questão ali da ativação é muito forte. Então, eu também estou acompanhando nos momentos das quadraturas ali
tem tido notícias, desenvolvimentos, aumento, pior, acontece alguma coisa, descobrem uma coisa ali, descobrem uma coisa do outro lado. E na época da gripe espanhola, como em praticamente todas as outras epidemias ou pandemias ou doenças que vieram com esses mesmos aspectos, tem uma duração média de 2 anos, que é justamente o tempo dos ciclos de Marte. Né? E aí, sempre assim, primeiro ano, então, da conjunção à oposição, maior parte do número de mortes, é o momento da doença ainda sem ser totalmente conhecida, sem saber exatamente o que fazer, e a gente só tem normalmente isso se acalmando a partir da oposição. Eu acho pouco provável, né, que antes da oposição, ano que vem, a gente tenha uma melhora efetiva. Coloca a data nisso. Pois é, apesar do Júpiter-Plutão, né, a gente está falando disso, acho que aí espalha e tudo mais, mas eu acho que isso ainda segue um pouco mais, infelizmente. Sim, mas então vamos botar data nisso. Vamos lá. A gente vai ter aí as oposições em junho, né? Em junho de 2021, a gente tem o Marte oposto Saturno, a gente tem o Marte oposto Júpiter, um pouquinho antes, em maio de 2021, a gente tem o Marte oposto Plutão. Então, imagino aí maio, junho, julho como um marco, metade do ano que vem. Um marco quando provavelmente isso está mais incorporado no nosso cotidiano, talvez tenha aí coisas, recursos para a gente lidar de uma maneira melhor com tudo isso. Sim. Tem uma corrente que defende que a Covid vai passar por uma queda, né, uma curva descendente a partir da última conjunção do Júpiter-Plutão, que é agora em novembro de 2020, e depois, principalmente, a partir da conjunção Saturno-Júpiter em 0 de Aquário, em dezembro de 2020. Ou seja, tem uma turma de astrólogos mais otimistas esperando entrar 2021 já num clima um pouco mais tranquilo. Você está jogando isso para metade do ano, é isso? É isso, Fernando. Eu comecei o ano nessa turma otimista. As minhas previsões no primeiro semestre, elas eram nessa linha. Quando vier o terceiro encontro entre Júpiter e Plutão, provavelmente a gente já tenha uma vacina, enfim, um tratamento eficiente, comece a melhorar. Mas eu também tinha um otimismo que 2020 traria aprendizados mais relevantes, que as pessoas mudariam o comportamento. Eu estava bastante otimista. Com o passar dos meses aí, vendo até as atitudes da população, mas eu comecei a perder um pouco desse otimismo. E aí eu comecei a estudar justamente esses ciclos anteriores, né? E ver o que a população estava fazendo, o que estava acontecendo na política. E aí eu fui perdendo esse meu otimismo. Eu, assim, fico de vez em quando tentando acreditar nisso. Não, eu posso estar errada, tem chances, né? Porque se a gente for pensar, terceiro encontro, às vezes traz a solução, às vezes traz ali alguma coisa que vai começar a caminhar para um outro caminho. Outra coisa que vai acontecer são esses, né, do fim do ano, porque a gente teve o anúncio também com os eclipses. Quando aconteceu o eclipse de dezembro de 2019, acho que 3 dias depois, foi coisa ali, a gente estava super na órbita do eclipse, foi quando a gente teve a notícia do primeiro caso na China. Então, eu também fiquei pensando, né? Eu falei, agora talvez esse eclipse, tinha pensado no meio do ano, começa a aliviar um pouco, começa a baixar a curva, quando a gente tiver os eclipses do fim do ano, a gente sai disso, mas eu não tenho certeza. Assim, estudando os ciclos anteriores, acho muito provável que a gente ainda lide com isso até metade do ano que vem. Ok. Você está dando, então, realmente para Marte um papel bastante importante aí nesse processo, como o fator que vai esticar essa crise pelo menos mais 6 meses. Más notícias. Bom, e a questão da vacina? Então, justamente por isso que eu também fico bastante em dúvida, né? Será que a gente vai ter vacina? Estudando a história das vacinas, a gente não teve nenhuma vacina em menos de 5 anos. A maior parte das vacinas demorou no mínimo 10 anos para sair, né? E mesmo assim, né, as vacinas aí que a gente teve nesse período de 5 a 10 anos, 60% mais ou menos de eficiência.
seria uma coisa bem tempo recorde a gente ter vacina agora no final desse ano. Eu cheguei a fazer essa previsão de uma possibilidade da gente ter vacina saindo até o fim desse ano, o primeiro semestre de 2021, né? Mas a gente sempre tem que ajustar as coisas à realidade do que está acontecendo. Então, eu imagino que agora, até com essa conjunção Júpiter-Saturno, que a gente vai ter aí, com a chegada desses eclipses, que a gente tenha avanços importantes nesses estudos da vacina e que no primeiro semestre do ano que vem a gente tenha uma vacina ainda não 100% eficiente, provavelmente mais voltada aí à linha de frente, grupo de risco. Eu imagino a população se vacinando, se tiver mesmo a vacina, se a gente tiver certo, meio do ano que vem, meio de 2021 também. Mas eu sou otimista com relação a tratamento, sabe? Formas de lidar com a doença. Tanto que a gente já está vendo isso na Europa, né, Fernando? Assim, o número de mortos já está caindo proporcionalmente. No Brasil também, os médicos estão aprendendo com a Covid e estão adotando protocolos que estão reduzindo o número de mortes, né? E isso aconteceu muito também na época da gripe espanhola, né? A gente teve ali os primeiros 3 meses, 3 a 6 meses, a maior parte do número de mortes, depois ainda isso continuou a acontecer até completar mais ou menos um ano, e depois começou a cair. Só que a gente também, assim, por exemplo, o H1N1 demorou muito tempo para a gente ter a vacina, né? O influenza, né? E o vírus HIV também, que surgiu numa Júpiter-Plutão. A gente não tem vacina até hoje. A gente tem avanços importantes toda vez que o Júpiter e o Plutão se encontram. Aconteceu esse ano também. Esse ano a gente teve notícias de avanços importantes, de conseguirem isolar o vírus, mas a gente não tem uma vacina até hoje. Inclusive de cura, né? Tem uns pouquíssimos casos de recuperação completa. Recentes, né? E o próprio vírus influenza, né? Que é o que acontece. O coronavírus, ele tem uma vantagem que ele é menos mutável do que o vírus influenza. Então, assim, encontrando uma vacina, vai ter que atualizar provavelmente a vacina, mas ele é um pouco menos mutável aí. Então, o influenza não, né? Tem que todo ano ele mudou, é outra vacina, você tem que fazer o reforço. Mas aí é meu lado virginiano, né? Que eu fico lá estudando o lado da medicina, dessa parte da saúde, enfim, mas não é uma área que eu domino tanto assim. Sim. Em relação às atitudes que são mais saudáveis para 2021, que você está afirmando que 2021 vai ser um ano difícil. Talvez não tanto quanto 2020, até porque a gente já está acostumado com o tamanho do monstro, mas ele vai continuar a ser difícil. Então, quais são as atitudes saudáveis que a gente deve levar para enfrentar 2021? O que vai dar certo em termos de atitude pessoal? Olha, apesar, né, de ter falado que eu perdi um pouco do meu otimismo, eu sou conhecida por ser alguém otimista, então eu tento continuar sendo. 2020 não tem como ser igual, né? Eu acho que a gente chegou no fundo do poço em 2020, apesar de que, até fazendo um parênteses, assim, muita gente está vivendo muita coisa boa em 2020. Eu acho importante frisar isso, né? Os momentos de crise, eles também são oportunidades, eles são momentos muito, muito construtivos para muita gente. E, assim, não tem como ser um ano difícil como 2020, mas eu acho que a gente vai estar ainda colando os caquinhos de 2020 em 2021. Então, nesse sentido que eu acho que moram aí os desafios, né? A gente tem o desenvolvimento de uma conjunção, aí de uma quadratura, né? De um grande ciclo, o Saturno em Aquário e a quadratura aí com Urano em Touro. Eu acho que isso bagunça um pouco também as coisas, tira ainda um pouco da zona de conforto. A gente tem uma necessidade de reorganizar aquilo que ficou caótico, que ficou confuso, que foi destruído em 2020, em alguns casos. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem aí uma série de novidades e de possibilidades. E eu acho que esse vai ser o nosso grande desafio, né? O que manter, o que criar, o que construir, o que deixar a vida te levar. Eu acho que a gente vai ficar aí nesse meio, tentando equilibrar esses pratinhos. Mas com certeza tende a ser um ano muito menos difícil do que 2020. Esse aspecto, né, de quadratura de Urano com Saturno, ele costuma ser bastante turbulento.
e você está vendo praticamente como se fosse um freio de arrumação para botar a casa em ordem depois de 2020. É a minha expectativa, porque, assim, eu pensando nas vezes anteriores, né, quando isso aconteceu, porque politicamente ele é caótico, economicamente ele é caótico também. A gente sabe que isso vai trazer questões econômicas importantes, né? Que a gente já está vendo uma sinalização para isso, né? 2020 foi uma quebradeira geral, a gente teve aí já um anúncio do que vem pela frente. Então, assim, eu acho que a gente tem questões importantes. Não é que vai ser um ano fácil, não é que a gente não vai ter problemas, mas eu acho que diante de tudo que a gente passou em 2020, isso acaba perdendo um pouco da força. Sabe o que me preocupa, na verdade? As pessoas elas têm uma ideia de que a gente vai virar lá o 31 de dezembro de 2020 e todos os problemas foram resolvidos, né? Eu vejo muito isso, assim, quem não tem essa noção que é tudo ciclo, parece que assim, virou o ano, por um passo de mágica, está tudo resolvido. Isso não vai acontecer. Então, o que me preocupa muito para o ano que vem é uma atitude otimista em excesso, até porque a gente tem uma tônica aquariana no ar, né? Então começa lá a utopia, todo mundo já animado para esse futuro, como se o futuro já tivesse chegado. E aí é um ano que requer ainda, né, a mão na massa, a gente tem que construir, a gente tem que fazer a nossa parte, não vai cair do céu. Então, acho que isso é uma das coisas aí para pensar. Né? E se a gente for olhar aqui no mapa do ingresso do Sol em Áries, né, em março de 2021, a gente tem uma Lua-Marte em Gêmeos, eu fico preocupada, né? Que a gente fala assim, tá todo mundo aí, ninguém tá nem aí, já passou, já acabou, não tem problema, quando na verdade a gente ainda tem muita coisa para fazer. Lua, Marte em Gêmeos, um aspecto inclusive de memória curta, né? Total, né? Sim. Total. E não, me dá essa sensação, né? E aí, né? Já acabou, não tem mais. Por isso que me preocupa também, né? Porque ainda que a gente tenha uma melhora muito significativa na Covid, por exemplo, que a gente estava falando, ela não vai se extinguir. Isso é fato, né? Isso, assim, por melhor que a gente, mais otimista que a gente faça, ela não vai ser exterminada, liquidada do mundo assim tão rápido, né? E eu tenho um pouco de medo, assim, vendo esse mapa do ano que vem, de, isso não tô nem aí, não, isso já foi, isso era coisa do ano passado, assunto do ano passado, né? Quebrar o negócio, a economia, a crise. Não, 2020 foi o ano da crise, mas isso ainda pode acontecer em 2021. Então, assim, vamos olhar, assim, dois cenários, né? Isso está com População... cara de carnaval no meio do ano, né? O quê? Essa conjunção de Lua com Marte em Gêmeos no mapa do ingresso está com cara de carnaval no meio do ano, né? Que não vai acontecer carnaval em fevereiro, já É foi verdade. suspenso. Mas será que a gente vai viver 2021 inteiro? As pessoas vão aguentar passar o ano inteiro sem carnaval? Você sabe que na época da gripe espanhola, quando acabou a gripe espanhola, o Brasil teve o maior carnaval da história até então. Né? Eu via muita gente alguns meses atrás falando: vai ficar todo mundo assim, com medo de se abraçar, de se aglomerar. E o que a gente está vendo é que as pessoas já estão aglomerando, e assim, a hora que tiver carnaval, esse carnaval vai ser carnaval de arromba total, né? Sim. Com, a, com essa retrogradação de Marte em quadratura com a tríplice conjunção, já houve uma resistência muito grande a manter as medidas de isolamento. A gente está vendo aí todo mundo sem máscara, inclusive nos Estados Unidos, está todo mundo na rua, os partidários do Trump estão todos sem máscara. A gente anda aqui no centro do Rio, tem muita gente sem máscara. E ano que vem, aquele clima de excesso de preocupação defensiva com todos os geracionais em signos femininos, isso vai diminuir muito, né? Com a entrada do Júpiter e Saturno em Aquário. Então, você vê uma chance da Covid se prolongar indefinidamente, exatamente por saco cheio das pessoas. Exatamente, exatamente isso. É, se a gente pensar, né, o Saturno ele já esteve em Aquário, né? Ele deu um pulinho ali em Aquário e voltou, né? E para mim um tema de Saturno em Aquário é essa questão da responsabilidade social, da responsabilidade coletiva. É um dos muitos temas que ele traz. Que Sim. era a minha esperança esse ano, porque eu realmente acredito que a gente podia ter vivido um cenário diferente se a gente tivesse responsabilidade social e coletiva. E a gente mostrou como população, como sociedade, tal, que a gente não tem.
Então, eu acho que isso pode levar isso tudo a se estender e a gente continuar vivendo. Eu acho pouquíssimo provável que as pessoas queiram manter essas medidas todas o ano que vem. As pessoas já não aguentam mais. E as pessoas contam desculpas para elas mesmas, né? Fernanda, eu vejo as pessoas negociando consigo mesmas e com os outros, e assim, não, mas é só isso, mas é porque o outro está ali, está isolado, está fazendo isso, não, mas é porque daí eu só tirei a máscara naquela hora que eu cheguei e tal. Você passa no ponto de ônibus, tá todo mundo sem máscara, a hora que vai entrar no ônibus, todo mundo põe a máscara, né? Porque é obrigado, não tem como você andar de ônibus, mas aqui em São Paulo, se você não tiver com a máscara. Eu acho pouquíssimo provável, assim, é muito aquário, ainda essa Lua Marte em Gêmeos no mapa de ingresso, eu acho que é rebeldia demais para seguir todas essas regras, acatar todas essas regras. A gente está vendo manifestação, né? Eu falo muito da Europa, principalmente aqui no Brasil, que o brasileiro tem essa visão, na Europa o povo é diferente, pensa diferente. Tem manifestação contra a máscara, tem manifestação contra todas essas medidas. Então, eu acho muito difícil, infelizmente, que a gente consiga resolver as coisas tão rápido.